Muito bem, meus amigos, voltando aqui diretamente da Rondônia Rural Show, aqui na cidade de Ji-Paraná, recebendo aqui uma visita ilustre do prefeito reeleito de Cacoal e o prefeito que nos últimos meses aí se fala muito dele, que ele pode disputar as eleições 2026. Fala-se muito também que vai renunciar para a Prefeitura de Porto Velho. De Cacoal, desculpa, de Cacoal. É que eu sou de Porto Velho. Então tá certo. E morei em Cacoal. E é cacoalense, Você sabia que de vez em quando, eu estou fazendo discurso... De vez em quando você dá uma recaída para Eu estou fazendo meu discurso lá na Câmara de Porto Velho, eu falo Cacoal. Paixão. Ei, tomou água do SAI de Cacoal. E eu sempre falo para o povo assim, se eu tivesse a oportunidade, uma vez na vida assim, trocar, não sei que não existe, né? Certo. Trocasse o mandato de vereador de Porto Velho pelo de Cacoal, eu trocaria. Trocaria, Fogaça? Olha só. Só que é uma coisa minha, mas o povo de Porto Velho escolheu a gente. E olha que o mandato de vereador em Porto Velho é quase que o mandato de um deputado estadual. É meio deputado estadual. Meio deputado estadual. Mas, pessoal, vai ter uma experiência da Adailton Fúria. Vai falar um pouquinho pra gente da cidade de Cacoal. O que ele está fazendo na cidade de Cacoal? Olha, a cidade de Cacoal tem crescido muito, Fogaça. Na verdade, já tem se tornado essa grande referência no estado de Rondônia em várias áreas, né? Para você ter uma ideia, hoje Cacoal foi considerado em uma pesquisa a nível nacional como a melhor cidade, e aqui eu peço licença para dizer isso de maneira muito humilde, porque cada cidade tem a sua potencialidade, mas Cacoal, em uma pesquisa de desenvolvimento, foi considerada a melhor cidade do estado de Rondônia. Primeiro, uma cidade com mais de 80% dos bairros com esgotamento sanitário, e agora nós conseguimos aprovar dentro do PAC 85 milhões de reais para poder chegar a Cacoal a quase 95% de esgoto. Uma cidade que tem 93% das residências de Cacoal com água tratada nas torneiras, e agora nós estamos com uma obra lá de quase 15 milhões de reais que vai fazer a água chegar em 100% dos bairros de Cacoal. Uma cidade que hoje nós temos a única UPA pediátrica da região norte do país é em Cacoal, criado na nossa gestão. A maternidade pública do município, que até 2021, até antes de eu assumir a gestão, nós tínhamos uma taxa de óbitos de 20 bebês por ano. Hoje nós zeramos isso com a criação do CREAME, com a potencialização do CREAME, que é a gestação de alto risco, com as reformas e adaptações e investimentos que fizemos dentro da maternidade. Então a nossa maternidade hoje em Cacoal é uma grande referência na região norte, inclusive visitada pelo Ministério da Saúde para descobrir como que nós conseguimos zerar o número de óbitos na maternidade. Nós temos hoje o nosso PAN, o Pronto Atendimento Municipal, criado na nossa gestão, a Farmácia Central, que dispensa medicamentos, criado na nossa gestão, a Policlínica Municipal e o SER2, criado na nossa gestão. Então, tantas ações voltadas à área da saúde, né, e a ponto de nós recebermos uma visita do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas apontar coisas simples, né, de melhoria nas unidades de saúde, que nós sabemos que é um grande gargalo no nosso estado. Na nossa gestão... Deixa eu deixar você respirar um pouquinho. Porque o Adailton, dá para sentir que ele no olho dele, ele sente assim, tem uma vontade, tem um brilho no olho quando fala em administração, né? Quando fala da cidade de Cacoal, quando fala... Você tem quantos anos, Fúria? 38. Faço 39 esse ano, e no ano que vem, na eleição de governo, eu faço 40. Então você não vai falar sobre governo, eu vou perguntar sobre a cidade de Cacoal. Sim. No final eu vou te emprestar, tá? Bacana. No final. Fúria, a cidade de Cacoal tinha uma frase que até hoje não tivemos prefeito ruim na cidade de Cacoal. Veio uma série de prefeitos e chegou-se a falar alguns momentos da cidade de Cacoal, que Cacoal, o prefeito era apenas um enfeite. Sem prefeito a cidade funcionaria. Mas você conseguiu dar uma nova dinâmica. Você conseguiu fazer com que essa linguajar popular, esse mito popular de Cacoal, que o prefeito, quando ele quer trabalhar, ele trabalha muito, né? E você assumiu a prefeitura por quantos anos? Eu assumi com 35, né? Eu assumi a gestão no dia 1º de janeiro de 2021, e no dia 22 de janeiro de 2021, em meio à pandemia, eu abri um hospital de campanha com 15 respiradores, com 40 leitos,
e que atendeu ao longo da pandemia mais de 35 mil pessoas. E você enfrentou, naquele momento da pandemia, você enfrentou um momento difícil, né? Porque Fecha tudo. Porque tinha uma oposição também forte na cidade. Você sempre foi arrojado, sempre foi um cara popular, né? Que tinha sido eleito com a expressiva votação. Mas os donos da cidade não deixavam você administrar, pode-se dizer assim, né? Você enfrentou bastante isso, eu estou lá em Porto Velho, mas acompanhando sua administração, tá? Mas acabou tudo, tá? Acabou hoje? Acabou. Apaziguou a cidade? A oposição minha nós enterrou de cabeça para baixo. Os 4 vereadores que trabalharam contra a nossa gestão durante 4 anos, e um deles tenha sido, na eleição anterior, o mais votado de Cacoal, ele foi enterrado de cabeça para baixo. Um dia você estava participando lá na Talismã 21, eu estava participando, porque eu falei com você. Falei com você e falei para você, eu consegui reunir os 4 vereadores da oposição, falei, ó, ou vocês 4 vão para o buraco, ou o prefeito vai para o buraco. Eu acredito mais nos vereadores porque a máquina é forte. Né? Na verdade, o trabalho foi muito forte, né? O Fogaça, para você ter uma ideia, eu pavimentei em 4 anos 180 ruas e avenidas de Cacoal. Cacoal já foi considerado, e você disse que Cacoal ela funciona sozinha sem precisar de prefeito, mas no dia que ela funcionou sozinha, durante 4 anos, ela virou a capital dos buracos. E na nossa gestão ela virou a capital dos investimentos. 180 ruas, e aí vocês podem puxar. Então, aqui no estúdio, no Google, né? puxar aí os municípios de Rondônia, quem ao longo de 4 anos conseguiu pavimentar nos municípios do estado 180 ruas e avenidas. Mas voltando lá à época da pandemia, o maior desafio que nós enfrentamos foi o lockdown, né, que é o fecha tudo, e Cacoal foi a cidade que nós não fechamos. E na época eu usei até uma frase que Cacoal tem prefeito e precisaria ser respeitado. E o governo do estado baixou o decreto de fechamento do comércio. O governo fazia um decreto número 1000, não sei das quantas, para fechar. Eu fazia o decreto número 2 para abrir, entendeu? E aí eles judicializaram uma ação. Como que foi isso aí, você enfrentar o exemplo? Quando você é o prefeito é o chefe da cidade, o cara que manda a cidade. Mas tem o governador também que tem suas prerrogativas. Certo. Como que foi isso, você dele enfrentar o governo, enfrentar o judiciário, enfrentar o secretário da cidade? Eu vou te contar tudo como é que foi. Eu reuni os empresários da cidade e nós, em parceria com o empresariado, nós abrimos o hospital de campanha, comecei a desinfecção das ruas, comecei um planejamento de drive de vacinação, que a qual foi a primeira cidade do estado de Rondônia a vacinar as pessoas pelo sistema drive. Os nossos números de óbitos apontavam uma queda significante comparada a outras cidades do Porto de Cacoal. O nosso processo de vacinação estava numa crescência comparada aos outros municípios. Fiz um relatório do nosso trabalho com o comércio local de Cacoal, as pessoas com máscara, álcool em gel, tudo registrado, fotografado, porque eu já sabia que viria uma ação judicial. E quando a ação judicial chegou, me obrigando a fechar o comércio e respeitar o decreto governamental, eu levei ao Poder Judiciário todas as ações que a Prefeitura de Cacoal estava executando e o Poder Judiciário entendeu pela permanência do decreto municipal e me dando a prerrogativa de manter o comércio aberto. Você é advogado também, né? Eu sou advogado também. Então já você anteveu... 2 coisas, eu sou advogado e não sou filho de pai assustado. Então nós juntamos as 2 coisas e deu certo. E aí o que nós fizemos foi uma estratégia de maneira muito organizada, né? Porque a gente já previa isso. Então vamos se organizar documentalmente que qualquer ação judicial a gente possa submeter ao juiz as nossas ações contra a prefeitura. E aí deu certo. Esse que foi o bacana. Parabéns aí e a gente conseguiu enfrentar ter esse êxito. Esse lockdown que teve em todo o Brasil, né? Poucas cidades do Brasil que conseguiram. Pouquíssimas. Cidades. O município de Cacoal E superou... os que conquistou isso, sem estar organizado, estão tudo inelegível. Então, pessoal, fica aqui. Agora vamos dar uma solução. Vamos falar que já passou, né? Passando essa questão do lockdown. O que você começou depois disso aí? Qual foi? ou durante esse intervalo, você ainda teve ações? Acabei com a máfia do transporte escolar. Cacoal gastava 18 milhões por ano com transporte ineficiente, com o ônibus velho caindo aos pedaços, e eu conquistei uma frota de 85 ônibus. Você já imaginou um prefeito conseguir 85 ônibus? Eu fiz uma carreata lá em Cacoal que parou a cidade. 85 ônibus, e nós tiramos as empresas, né, privadas que faziam o transporte. Hoje o nosso transporte escolar é uma grande referência. Na sequência, abri todas essas unidades de saúde. Você fez do escolar e fez fiz o tarifa zero. Hoje nós temos o transporte urbano da cidade, né, são 5 ônibus que faz o transporte, inclusive de um distrito.
0,800 de graça. Não, o ônibus é zero? Zero, o ônibus zero. Pessoal, eu já dei muito de ônibus em Cacoal. Zero. Eu tinha uma banquinha de revista ali na rodoviária de Cacoal, aonde eu não tinha moto, tinha bicicleta, andava de ônibus. Tá? Ali, morava ali no... Nem lembro, eu morava ali perto do Cacoal Palace Hotel. Morava ali perto, vinha de ônibus ali. Eu sabia o que era Cacoal. A questão do transporte urbano era uma coisa é o verdadeiro do sucata. Chamava o sucata, não vou falar o nome aqui de quem era, o sucata lá do vereador. Falava isso, né? Isso. Mas ele ajudou muito, né? Que é o que tinha e, na verdade, ajudou durante muito tempo. É verdade. E, inclusive, o funeral, né? O vereador fez muito funeral em Cacoal, transportou acho que faz gente. Até hoje, né? Faz. Deve fazer, nunca vai ver. Oposição ao prefeito, Oposição ferrenha contra o prefeito. Não deu certo, né? Vamos falar da cidade de Cacoal. Vamos. A cidade de Cacoal sempre foi a capital do café. Sim, como que está hoje? Hoje, Cacoal, o que tem nos ajudado, principalmente no recolhimento dos tributos da cidade e o aumento do nosso repasse, é o café. Né? Quando eu assumi, nós tínhamos um orçamento de 280 milhões. Nós estamos beirando agora o meio bi. A previsão para o próximo ano é R$500 bilhão o orçamento de Cacoal e fruto justamente da produção agrícola. Né? Eu tive mais de 90% de aprovação na área rural. Mas por quê? Porque hoje o produtor tem estradas boas, o carreador atendido, a hora máquina de graça. Na nossa gestão nós temos um programa Porteira Dentro que te dá 4 horas de máquina de graça. E além disso eu criei um programa chamado Irrigra Mais, já prevendo essa seca. Né, nós fizemos 850 tanques de irrigação de graça para os produtores e agora vai chegar para mim no próximo mês, você está até convidado. Nós vamos entregar 6 PC para a Secretaria de Agricultura. Eu fiz tudo isso com 2, agora vou entregar 6. Vai melhorar bastante a vida do homem do para poder fazer tanque de irrigação em Cacoal. O município de Cacoal, a questão do café é forte, a questão da pecuária, forte. Como que está? Muito boa, muito boa. Hoje o produtor de Cacoal, da maneira geral, ele está sorrindo à toa. Ele anda de caminhonete, Né? O filho está numa escola boa, próximo de casa, tem um transporte de qualidade, ele está hoje bem, ele com um alqueiro de café hoje, ele não precisa trabalhar para ninguém, ele trabalha para ele mesmo, e está tranquilo, e nós estamos lá para poder ajudar. E como que está a questão do soja? Entrou em Cacoal ou não? Não. Cacoal, pela dinâmica, entrou numa parte, porque Cacoal tem uma parte plana, que é chamada parte arenosa plana, e essa parte tem muita soja, que é a região da 383, da 208, perto ali do aeroporto. Mas vai para quem não conhece, você chegou em Cacoal, Cerâmica Rosalino, vai para Rolim de Moura, 9 estrelas ali, né? O soja tem um problema muito sério, né? Aqui nós temos uma foto aqui de soja, tem aqui não sei se você consegue mostrar. Depois eu mostro. Aí tu vê uma área muito grande que poderia ter, no mínimo, aí umas 100 famílias e só tem um dono, né? Então, o avanço nosso na agricultura de Cacoal é justamente porque uma parte de Cacoal ela é considerado setor de sítio, de pequenas propriedades, 25 alqueiros, 20 alqueiros. Então, o produtor hoje que está com 25, 20 alqueiros hoje de café, desses 20 alqueiros, pelo menos 10 de café hoje, ele é considerado hoje uma pessoa, no nosso meio, uma pessoa bem resolvida financeiramente. E é bom explicar, pessoal, o seguinte, hoje nós temos o café clonal. O café clonal, ele consegue, por hectare, chega até a 230 sacas de café. Uma saca de café hoje está... R$ 1.600, chegando até 2.000. Para vocês verem como que é essa questão de às vezes, falar mas é só o soja precisava chegar em Cacoal. Por quê? Porque Cacoal não foi feito para isso. Não. Igual teve aqui, o ex-senador Mirlando falou sobre essa questão da fundiária do estado de Rondônia. Cacoal foi feito módulos de 42 hectares e de 21 hectares. É isso mesmo. É isso mesmo, não é aquelas grandes terras que tem. Aí os proprietários dessas terras faleceram e boa parte delas, em cima de 42 alqueiros, o proprietário tratava de 10 filhos. Ele faleceu, pegou esse sítio e dividiu em 10, dividiu em 8, dividiu em 7. E cada um deles pegou uma parte dessa terra e plantou café. É isso Uma pequena área plantou café. E hoje, né, o pecuarista, o fazendeiro, ele hoje paga, ele vende hoje um bezerro em torno de R$2.000 e o pequeno produtor, ele vende uma saca de café por R$2.000. Então, meio que tá, né, se você for colocar em termos financeiros, eles estão meio que equiparados financeiramente
em termos de venda e de produção. Fúria, estou perguntando para você sobre Cacoal, porque é o seguinte, porque eu sou apaixonado pela cidade de Cacoal, morei 26 anos em Cacoal, minha família mora em Cacoal, Ministro Andreas, na região. Eu quero o estado de Rondônia desenvolvendo, eu quero minha Porto Velho desenvolvendo, onde estou com meus filhos, com meus netos, mas a gente tem um carinho muito especial pela cidade de Cacoal. Eu faço votos que você faça uma boa administração, Sim. mas parece-me que você não se quer sair do município de Cacoal. Como que está essa situação? Não, existe a possibilidade de uma renúncia minha no ano que vem para concorrer a um cargo, né, maior, né? Isso é natural para quem está na política. Eu acho que o meu legado, eu estou deixando o meu legado, né? Uma construção uma reconstrução de uma imagem muito positiva para a cidade de Cacoal. E eu pretendo sim alcançar voos maiores, inclusive podendo aí, né, ser um pré-candidato a governador do estado de Rondônia. E por que não? Né, o estado de Rondônia tem um filho nascido aqui, que já foi vereador como você, que já foi deputado estadual, que já foi prefeito reeleito. Então, administrativamente, assim, nós temos uma base muito boa, né? E a gente olha para o cenário político do estado e para governar um estado desse com muita responsabilidade, e eu tenho dito isso por onde eu tenho passado, que o governador do estado de Rondônia ele precisaria ser, no mínimo, o próximo governador, no mínimo, um prefeito. Você sabe por quê? Porque é o prefeito que faz as políticas do município. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo muita propaganda de apoio do governo com relação ao produtor de café. E realmente ajuda. Mas quem faz a estrada para o produtor de café sou eu. É o prefeito, né? Quem faz o tanquinho de irrigação para o produtor é o prefeito. Quem dá a educação para o filho do produtor é o prefeito. E a gente vê uma ausência, e eu acredito que o Estado poderia ajudar mais, como um grande exemplo que nós tivemos no passado, chamado Ivo Cassol, que naquela época, com todas as dificuldades, o Ivo conseguia fornecer hora-máquina para os produtores. E isso hoje a gente não tem. Eu consigo fazer com recursos próprios da prefeitura, capengando, com muitas dificuldades, porque nós somos enjoados, nós somos nojentos, mas tem muitos que não fazem. E o produtor deixa de ter essa assistência. E extremamente importante. Fúria hoje é pré-candidato, não pode falar que é candidato ainda, né? Não. Pré-candidato a governador. Está longe ainda, Está né? longe, tem muita coisa Até eu posso concorrer a presidente, né? Não é possível, velho. Você pode ter. Presidente tem 30 anos, né? Ué. Tá certo. Não é verdade? Pessoal, Tá aqui o homem, né, amigo? Pode ser que lá na frente eu falo, se eu vou ser candidato a presidente da República, por Tá que certo. não, né? Hoje nós temos no estado de Rondônia pela... Só um pouquinho. Para mim ser candidato a presidente, eu só preciso de meia dúzia de doido comigo, falando a mesma coisa. Tem que ser, né? E não vai pra cima. E você é rápido, né? Você é rápido. Você é o cara da velocidade, é o cara da saúde, é o cara que está em todos os segmentos, é o cara da juventude e consegue aonde chega, consegue transparecer e consegue conquistar o ambiente, Conquistar o ambiente. E é difícil isso, tá? Eu sei que eu sou político, estou do terceiro mandato de vereador. Mas você sabe o que eu acho que é isso? Ah. É a minha criação. Eu fui criado na bagaceira. Eu fui criado na dificuldade. Olha, igual você já vendeu Din-din, coxinha, picolé, din-din, coxinha, e eu pastel. também. Então nós sabemos o que é a dificuldade. Então eu sei que você se adapta à casa de pessoas simples, como você se adapta na casa de um governador, de um senador, ou de um desembargador. Para nós não muda nada. A gente sabe caminhar em todos os ambientes. Mas por quê? Porque o passado nos moldou diante de todas as dificuldades. E você precisava, diante das dificuldades, se adaptar em qualquer ambiente. Então eu acho que é isso que faz toda a diferença e nos constrói um caráter diferente, uma sensibilidade, uma empatia. É isso que faz a diferença e é isso que a gente precisa, meu amigo. Verdade. Chega de político chato, ninguém aguenta mais esses políticos chatos. Fúria, mas agora vamos voltar aqui. Vamos. Nós temos média de 8 partidos políticos no estado 8. de Rondônia. Média de 8. Porque a maioria está federando. Verdade. Está federando, nós temos a esquerda, que deve Federar com alguém. Deve federar e deve aglutinar 6 partidos de um, inclusive amanhã, hoje, sexta-feira, tem reunião aqui em Ji-Paraná para tratar desse assunto. Show. Nós temos hoje o partido do governador, que é a União Brasil, Já tá que federado. já está federado com o PP, deve lançar o Sérgio Gonçalves, pré-candidato a governador, ou o Hildo Chaves, ou o Fúria. Pode ter essa conversa hoje? Tudo é possível, inclusive nada, né?
Até agora eu não recebi o convite nenhum, tô esperando chegar o convite. Mas no final todos vão conversar. Todos vão Você tem conversar. dificuldade de conversar com alguém? Eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Pelo contrário, eu não tenho inimigo na política, eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho inimigo. Então eu acho que é possível a gente tratar esse diálogo. E é com o diálogo que a gente vai conseguir chegar a um êxito em alguma coisa, né? Então a gente vai conversar sim. Você faz parte de um grupo hoje que o presidente estadual do partido é o Expedito Júnior. Sim, é do presidente estadual do partido do PSD. Uhum. O Expedito Júnior tem uma ligação muito forte. Hoje não está tão forte igual já teve com o Hildo Chaves, ex-prefeito de Porto Velho. O Expedito Júnior também tem uma pré-conversa que poderia o próprio partido fazer parte aí da base do governo do estado. Já tem o líder do governo, que é o Laerte. Tem o Cássio Góes, que foi seu vice, hoje é deputado estadual, seu aliado, né? Meu deputado aliado. Ninho. Então, está tudo convergindo para não ter isolamento. Certo. Por exemplo, se lá na frente decidir que o Sérgio é o candidato, lá na frente decidir que o Fura é o candidato, e lá na frente decidir que o Hildo é candidato. O difícil é administrar a vaidade, né? Eu acho que o cidadão, as pessoas, o difícil é você administrar a vaidade de cada um de nós. Todos nós temos nossas vaidades. Você né? tem muita vaidade? Não é que eu tenho muita vaidade. Eu na verdade, consegui chegar ao cargo de deputado e prefeito porque eu enfrentei o que era enfrentável, é isso que fala? Como é que fala essa palavra? Na verdade, não dava para enfrentar. Dava para o obstáculo que você... Porque a Glaucione foi candidata a prefeita de Cacoal em 2016 e todo mundo correu. Aí eu olhei e falei, meu irmão, vamos para a urna. Né? Porque ela combinou com todos os políticos de Cacoal, só que ela combinou com o eleitor. Porque às vezes o candidato ele fala o seguinte, ó, tá eleito. Aí você olha pro candidato e ele fala assim, tô eleito, tô com todos os políticos do meu lado. Mas e aí, ele combinou isso com o eleitor? Porque você tem que combinar com o eleitor, cara. Se você não combinar com o eleitor... Isso é a grande dificuldade dos políticos, né? Pensar que o povo vai obedecer eles. Né? É justamente isso. Então... E na hora do voto é complexo, porque vai estar lá só o cidadão e a consciência dele. E a consciência dele. É por isso que eu estou falando de fazer esse embromation aqui, essa emboleira toda aqui. Você está dando uma volta, vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta daqui a pouco para você. Aqui hoje é o seguinte, nós temos, igual eu falei, nós temos poucos partidos no estado de Rondônia. Você tem possibilidade de você trabalhar junto com a esquerda? Tenho. Não, com a esquerda? É? Não, acho que a esquerda tem o grupo da esquerda. Eu vejo hoje em Cacoal, e no estado de Rondônia, né, que nós vamos ter um grupo liderado aí provavelmente pelo PL, né, com um candidato a governo, o grupo da esquerda liderado com um candidato a governo, só que nós temos que ter alguém do meio, tem que ter alguém do meio da bagaceira, não tem? Não tem o da esquerda, mas deixa eu fazer o da direita, para você. E aí? Num possível segundo turno, um exemplo, Marcos Rocha, no segundo turno, conseguiu apoio da esquerda. Meio velado foi reeleito governador. Certo. Com tudo falava que ele ia perder a eleição, ele foi eleito. Certo. Léo Moraes, no município de Porto Velho, mesma coisa. Será que não seria meio prematuro você falar que de jeito nenhum você ia à esquerda? Não falei isso. O que eu falei é que a esquerda tem um candidato da esquerda e a direita tem um candidato da direita. E um segundo turno? É isso que eu falei. Aí no segundo turno é uma outra coisa. Primeiro eu tenho que chegar lá, meu amigo. E eu tenho que correr muito para chegar lá. Aí no segundo turno se torna uma segunda eleição, que daí você precisa de composição. Eu vou te fazer uma pergunta. O pré-candidato a governo pelo PL é o senador Marcos Rogério. Pergunta para ele se ele não quer o voto da esquerda. Pergunta. Faça essa pergunta para ele. Agora ele traga ele aqui. Ele falaria que não. Não, tá? ele não vai falar isso, porque voto é voto, cara. Ei, o que nós precisamos entender, meu irmão? Vamos ser verdadeiro e justo? O cara que é candidato a governador, ganha uma eleição para governo, ele governa para todo mundo. Ele governa para a direita, ele governa para a esquerda e ele governa para quem não gosta de política. Verdade. Tem gente que não gosta de voto em ninguém, não tem nem título. E você precisa governar para ele, você precisa ofertar educação para o filho dele, você precisa melhorar as estradas, melhorar a parte de pavimentação asfáltica, fazer a economia do estado girar e contemplar ele que não gosta de política. Então nós temos que ter essa habilidade, essa mentalidade. O político quer voto. E se você perguntar para ele, não faça essa pergunta, traga aqui o candidato, traga ele com todo respeito. Me desculpa que está citando o nome, mas estou falando de maneira muito respeitosa. Traz ele e pergunta para ele assim, ô fulano,
Se tiver um eleitor da esquerda querendo votar no você quer o voto dele ou não? Faça essa pergunta para ele. Aí depois você me fala. Vamos perguntar. Se ele não estiver na Rondônia Euroshow, parece que ele não veio aqui, né? Deve vir amanhã, né? Tô até caçando para tirar uma foto com ele. Vamos amanhã fazer essa pergunta, trazer ele para cá, fazer essa pergunta. O Fúria já falou que no eventual segundo turno, se chegar no segundo turno, que é o apoio de quem? Quero voto de todo mundo, até voto seu. Todo mundo, né? Se você não tiver pré-candidato no segundo turno, nós estamos juntos. Eu só tenho um compromisso aqui, eu vou deixar bem claro aqui, eu só tenho um compromisso. Brincadeira. Eu tenho um compromisso, 2 compromissos aqui. Só para nossa entrevista não ficar chata, né? Não tem que dar isso. Eu tenho 2 compromissos, já falei, não volto atrás, quando dou minha palavra, tá dada e vou falar. Eu vou votar na pré-candidata Silvia Cristina. Gente boa. Ixi, devido ao trabalho que ela faz na área da saúde. E o outro candidato meu é o atual governador Marcos Rocha, foi candidato. Mas governador, eu estou totalmente assim. Tá a deriva. Governador, deputado estadual. Você tá do lado do pré-candidato, você fala isso? Não, moço, pelo amor de Deus, não, Jô. O namoro tá feito. Precisa me conquistar, que eu. Eu não posso pedir voto, tá? Isso aí não pode ainda, não. É só do ano que vem. É pré-candidato. E, na verdade, é pré-candidato do partido, né? Do partido. Fúria. Nos últimos 3, 4 dias, falou-se muito que você teve um jantar com o ex-prefeito Hildo Chaves. Eu sou fã do Hildo, gente boa no mundo. Existiu o jantar? Não foi um jantar, não. Nós só passamos na casa do Hildo, era a véspera do aniversário dele. E eu estava em Porto Velho, fui lá dar um abraço, desejar um feliz aniversário para ele. E aí o pessoal já faz uma fofoca do tamanho do mundo. A rede social é terrível. Essa fofoca que fizeram, que você convidou ele para ele ser seu vice, existiu essa coisa? Não convidei o Hildo para nada, e nem o Hildo me convidou para nada. Isso é fofoca, conversa, nada, zero. O Hildo está trabalhando para ser candidato a governador, tem um potencial, né, fantástico, político, né, assim, um trabalho em Porto Velho que nós temos que reconhecer o trabalho dele. Agora não houve nada de convite, nada. Só fui lá dar um abraço no prefeito e como que você enfrenta essas fake news que saem todo dia contra todos os políticos do estado? Pode ser... Cara, muito tranquilo, isso é natural, é porque nós estamos no jogo, o jogo é esse, cara. Infelizmente isso faz parte da política, isso tem uma galera por trás, né, fomentando, né, até de maneira financeira, esse tipo de ataque, isso é natural. E eu fico feliz de estar no meio desses ataques, você sabe por quê? Porque se eu tivesse zero nas pesquisas, ninguém estava me atacando. Fale então, mal, mas fale bem. Isso é bom, cara. Isso aí, minha rede social, eu saí de 70 mil seguidores para 82 mil agora, por causa dessas conversas. Então as pessoas vão lá pesquisar, acompanham, começam a seguir. Então tudo isso faz parte da política e as pessoas são maduras ao ponto de entender que isso é conversa fiada, é fake news. E não vai lugar nenhum isso aí. Isso aí é... Quem cresce é só o Fúria, né? Que é da sua rede social. Tá porque eu não tinha nada, agora eu já tô... Né? Então... Era mais conhecido na cidade de Cacoal, região do Café, Cone Sul, agora... O estado de Rondônia Porto Velho só fala nisso. Quer saber quem é o prefeito aí. O prefeito que foi tomar um vinho com o vice. O vice foi lá ainda convidar o Hildo Chaves para ser o seu vice. Eu estou quase convidando o Marcos Rogério, eu vou convidar ele para ser o vice. Vou conversar com ele aí hoje. Marcos, como é que tá? Você não quer ser meu vice, não? Ué. Mas será que não seria muito... Não, mas por que eu não posso ser? Tudo é possível, né? Ué. Muito bem, eu tenho minhas ressalvas. Agora, se ele vai aceitar ou não, eu tenho minhas ressalvas com o Marco Rogério, que ele é meio... A língua dele é meio... Mas isso aí não tem medo de língua, não. Por agradecer você por... No máximo que vai me fazer é fazer aquele sermão, né, aquele discurso. Rapaz, me respeita. Olha o nível que eu estou. Hoje eu sou um senador da República. Você vem me fazer um convite desse. Você tá ficando doido. Mas que pode falar pra mim isso? Capaz dele falar assim, vai pegar uma idade maior. Se coloca no seu lugar. Brincadeira, pessoal, senador. Brincadeira, senador. Aqui é uma entrevista séria, mas na hora que você precisa descontrair um pouquinho. O Fúria é um jovem ainda, né? Claro. Tem essa questão da jovialidade, de poder transparecer.
é uma pessoa popular, uma pessoa que está no meio do povo, onde chega, igual eu falei para você, onde que chega ele conquista. Mas quero agradecer você por essa entrevista. Te agradeço, obrigado. Quero falar para você que quando você for em Porto Velho, nos visite. Você já visitou o Vamos lá nosso tomar aquele gabinete? café maravilhoso. Seu gabinete. Lembrando que o Fúria já foi do nosso gabinete fazer uma verdade, visita lá. Verdade, Ele, isso. o Robério, e foi expedido também, né? Não, foi o... Não, só eu. E Aí, o Cássio Góes, isso, deputado isso, estadual. isso. E desejo boa sorte aí Obrigado. na sua jornada, que é uma jornada muito difícil, você sabe disso, né? É verdade. É difícil, mas o obstáculo é para ser transpassado, né? Isso mesmo. E você tem essa força de vontade, você tem essa jovialidade. Faço votos que tudo que você pensar, tudo que o seu coração deixar... Tudo que Deus colocar no meu coração. Eu ia falar agora, que Deus colocar no seu coração, Dê você dê certo e... Amém. Obrigadão pela E eu te entrevista. agradeço, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto é importante para mim essa entrevista, o quanto isso me oportuniza a outras pessoas, né, principalmente da capital do estado, me conhecer. Então, muito obrigado por essa rica oportunidade que vocês estão me dando aqui hoje na Rondônia Rural Show, de poder falar com boa parte da capital do estado. Muito obrigado. Obrigadão. Tamo juntos.